Só quero lembrar que na quarta-feira, na próxima semana, o NAEFA vai completar 20 anos, exatamente 20 anos. Então, vai ser um dia diferente para a gente. Se vocês puderem participar presencialmente ou à distância. A distância não vai dar para passar o bolo, né? Não, nem o salgadinho, nem o salgadinho. E eu estou preparando uma apresentação, eu estava testando aqui, ainda não estamos conseguindo passar essa apresentação pelo Meet. Em casa eu consegui, neste computador aqui, não consegui. Quer dizer, em casa nós já não tenho certeza se conseguir, agora, pelos resultados que eu vi. Mas vai dar certo. E essa apresentação vão ser fotos, pessoas que fundaram conosco o NAEFA. Então, várias fotos dos primeiros anos, desde a inauguração. Vocês vão ver que nós já fizemos muita coisa aqui, muito trabalho. E a outra parte que eu ainda não comecei a fazer é a pós-pandemia. O centro quase fecha, né? 2 anos cerrados, praticamente, com as crianças que vinham aqui. Então, eu devo, nessa quarta-feira, na palestra, falar um pouquinho dessa história. Para a gente, vocês saberem, né? Vocês não têm muita informação disso. E vocês viram algumas fotos, não sei se vocês... Algumas pessoas já se encarnaram, né? O tempo vai passando. E vamos para mais uma década aí. Eu tenho certeza que esse grupo aqui vai reforçar o que já tem na época, para a gente fazer muita coisa boa. Muita coisa boa. Então, hoje nós vamos falar sobre ação e reação. Peço, se não leram, capítulo 12 do livro Entendendo o Espiritismo. Acho que a gente deve ter algum livro aqui à venda, mas eu passei o link dele, então é meio chato ler pelo celular, mas pode ler pelo computador. Essa aula 12 também é uma aula muito boa. Não tem muita informação, não é só sobre a lei de ação e reação, mas fala sobre as reencarnações. Então, eu vou dar uma repassadinha em alguns momentos, eu vou fazer algumas perguntinhas também, para a gente reforçar o entendimento. Então, no começo, e repetindo coisas que já falei, nós somos espíritos, tá? E nós estamos, neste momento, encarnados, o espírito, nós, espíritos, estamos vivendo com esta roupa que é o nosso corpo físico. Tá? E o espírito, hoje, vocês fecharem os olhos, vocês sintam você espírito. Tá? Você não nem está vendo o seu corpo. Quem está pensando é o espírito. Quem sente é o espírito. E nós podemos, todo aprendizado dessa encarnação, nosso tempo de escola, nosso relacionamento com as pessoas, nós lembramos de tudo isso, e tudo isso está gravado na nossa mente, no nosso ser, e muita coisa disso que aconteceu está no nosso inconsciente, e uma parte ainda no subconsciente. Isso faz parte da mente, e a mente faz parte do espírito. O espírito, para se manifestar no plano espiritual, vamos supor, caso a gente tenha evidência, certamente aqui nesta sala existem espíritos que estão também aprendendo o que está sendo
estudado aqui, e outros espíritos que estão na direção deste trabalho. Então, se nós pudéssemos vê-los neste momento, eles têm um corpo, mas é um corpo muito sutil. É uma matéria que chama assim quintessenciada, né? Uma matéria muito leve. E ela vai de uma gradação assim, vai ficando cada vez mais leve, até ela faz parte, ela é o envoltório do espírito. Quando a gente reencarna, nós somos o espírito, temos esse envoltório, que é chamado perispírito, e aí, quando nós encarnamos, já no processo da concepção, espírito e matéria já estão vinculados e vão aumentando esse vínculo até o nascimento. Tá? Então, o espírito que reencarna, ele já traz uma bagagem de toda a sua vida anterior. Acho que eu publiquei alguma coisa hoje no grupo do NAEF a todos sobre o esquecimento, né? Não sei se vocês viram, acho que você viu, com certeza, você comentou um vídeo que fala assim da bênção do esquecimento. Ainda bem que a gente esquece o nosso passado. Senão, talvez, na hora da gente pegar um filho querido, bonitinho, lindo, ai que bonzinho, a gente ia descobrir que ele foi um inimigo nosso. Aí eu jogo ele no lixo. Como é que pode, né? Tá? Imagina, por que veio esse filho que no passado roubou a minha esposa e aprontou comigo e roubou meu dinheiro? E ele nasce como um filho. Se a gente lembrasse disso, tá? Eu tenho muito filho na rua desde 1 ano de idade, né? Certo? Não acontece isso. E esses espíritos vêm por uma aceitação nossa, ou por uma necessidade do nosso crescimento espiritual, eles vêm na nossa família muitas vezes. E quando não vem na nossa família, a gente arranja uma família em que ele aparece. Tá? E acabo num relacionamento assim, que num determinado momento passa a ser difícil, etc. Mas eu já aviso a todos que nenhuma prova e também nenhum processo assim mais difícil, né, é maior do que aquela que a gente poderia suportar. Nenhuma prova. Não existem justificativas para alguém cometer alguma bobagem. A prova, às vezes, é difícil. Às vezes, nos causa sofrimento. Tá? Mas todas elas, com paz no coração, com equilíbrio, tá? E graças a Deus, a doutrina espírita nos dá razões para que a gente não reclame tanto da dor que nós estamos passando. Mas ela é fácil, né? Pimenta nos olhos dos outros, com a gente é refresco. Então, quem está com a pimenta está ardendo, está difícil. Tá? Mas a gente tenta falar, como é que é? Aguenta, coração. Vai passar. E tudo passa, às vezes demora um pouquinho mais. Mas demora muito mais, é muito pior quando a gente perde o equilíbrio, principalmente o emocional, o espiritual. Se eu estiver falando alguma coisa que às vezes falta um complemento, vocês podem falar, tá? Fiquem à vontade.
Porque às vezes para vocês pode ser muito claro, mas para alguém que não tenha um conhecimento mais... Aí ele falou uma coisa aí que não faz... Eu não estou entendendo. Então vocês podem falar, tá? Fica à vontade. Vocês aí do fundo também podem falar, viu? Tá? Se quiserem vir mais para frente, podem vir. Eu, hein? Eu não. Então, Deus cria incessantemente o Espírito. E nós já nascemos assim, com a sabedoria que nós temos hoje. Nós já nascemos com os nossos sentimentos atuais, né? Não, gente. Tudo isso foi conquistado através de séculos e séculos em que o Espírito aprendeu. Eu não vou me aprofundar muito nesta aula, que vai ter uma aula que vai falar mais da evolução, tá? É uma aula talvez um pouco mais complexa, mas eu vou falar para vocês, tá? Desde o princípio. Mas nós já fomos seres muito simples. Então, nós fomos assim, foi uma centelha divina, como uma molécula de Deus, que sem a sabedoria de Deus, pelo contrário, zero de sabedoria, essa molécula, ao longo dos séculos, ela foi aprendendo, tá? Ora no plano espiritual, ora no plano material, nos diversos reinos, tá? Vamos falar do reino dos homens, dos humanos. Mesmo no reino dos humanos, nós aprendemos muito. Então, Adão e Eva é uma figura metafórica, sabe? Ele representa uma raça, a quarta raça, uma raça das mais superiores, mas isso aconteceu há uns 7.000 anos atrás, por aí. Mas o homem está exercitando sua evolução há milhares de anos, tá? E cada encarnação a gente aprende mais um pouquinho. Semana passada falou-se assim, e a gente não regride? Não regride. Eu posso estacionar, eu posso fazer a maior besteira que for, mas aquele conhecimento que eu tenho, eu não perco, tá? Mas eu preciso melhorar na minha moral, lógico. E como é que eu vou melhorar? Através de encarnações que vão fazer com que, de alguma forma, eu chegue à conclusão que aquelas atitudes que eu tomava não são corretas. Então, mais uma informação para escrever assim na geladeira. Deus é amor. Como é que eu posso acreditar num Deus de amor sem a reencarnação? Impossível isso. Porque eu vejo tanta pessoa sofrendo, é como você fazer assim, se não tivesse a reencarnação. É como você fazer aquelas corridas de 100 metros rasos com o Usain Bolt, né? Já não está correndo tanto, e colocar uma pessoa paralítica, com alguma paralisia, na mesma corrida. Então, uma pessoa nasceu com uma paralisia ou pegou a infantil e teve uma série de problemas, né? E vai passar uma vida inteira com aquela deficiência, enquanto o outro não, o outro na família rica, estudou, conseguiu entrar em Harvard. Hoje ele é proprietário de uma big tech, é milionário. É diferente, certo? Então você fala, meu Deus, Deus dá chances diferentes às pessoas. Então ele não é um Deus de amor, ele é um Deus injusto. Eu já falei para muitos de vocês que isso eu pensava muito na minha juventude, quando eu estava na faculdade, eu pensava muito, eu falava com Deus, eu não acredito no Senhor. Mas, em todo caso, eu vou rezar o Pai Nosso, tá? Porque a gente sempre tem a dúvida. Mas, então, a reencarnação, ela é a reencarnação e a evolução continuada é o que nos dá, sabe, o nosso norte. Né?
O corpo morre e o espírito vive eternamente e evolui, tá? Nosso corpo é a roupinha, ficou velha, às vezes a gente não cuida direito da roupa, né? Tá? Às vezes a gente abusa do nosso corpo. De diversas formas. Vocês podem imaginar o que vocês quiserem. E nós somos responsáveis. É Deus que vai me castigar? É Deus que vai me castigar se eu fumei muito e eu peguei uma doença, eu bebi muito e estou com uma doença no fígado? Eu que me castigo, não é Deus. Ok? E eu vou ter que, mais cedo ou mais tarde, mudar. Às vezes eu tenho que mudar meio de forma obrigatória. Eu vou renascer com um problema, por exemplo, respiratório. Quantas crianças não têm que ficar com aquela bombinha? Tá? Com asma, bronquite. Tá? Quantas pessoas não conseguem beber uma gota de álcool? Ai, gente, é tomar o álcool e meu fígado fica assim. Tem deficiências. A pessoa já nasce com essa deficiência, que não foi Deus que falou assim, põe nesse cara aí uma doencinha nele. Não. Ele, quando se encarnou, ele levou o corpo, aquele corpo sutil dele, que é o perispírito, ele levou para o outro lado essas deficiências. E quando ele renasce, ele traz as deficiências. Vocês estão percebendo, sem eu ter entrado no tema de ação e reação, vocês estão percebendo que aí tem uma causa e um efeito? Está claro isso? Eu podia parar por aqui e vocês podem extrapolar. Essa lei de causa e efeito, ela funciona dessa forma. O pessoal às vezes confunde com a lei de ação e reação na física. A física também é uma comparação. A física tem a lei, terceira lei de Newton, que eu tenho, por exemplo, um peso aqui, eu estou com uma força para cima, enquanto o meu celular está com uma força para baixo. Elas são iguais, em sentido contrário. Essa é a lei de ação e reação de Newton, em palavras simples. No plano espiritual, é mais ou menos isso. Tanto é que Kardec não fala em lei de ação e reação, nem fala em causa e efeito. Ele usa outras palavras. Quem trouxe esse termo, essa frase, lei de ação e reação ou causa e efeito, foi o espírito André Luiz, um espírito técnico, ele era médico, ele não era um conhecedor da doutrina espírita. Como espírito, estou falando, hein? E toda observação, o André Luiz, para quem não sabe, era um médico na Terra, e ele se encarnou e foi considerado um suicídio inconsciente, porque ele abusou do corpo físico dele. Ele ficou 8 anos numa região chamada umbral, que é um tipo de um portal, os católicos acho que chamam de purgatório, né? Porque ele não tinha a fé em Deus, até ele sofreu 8 anos, até o momento que ele falou assim, ai, minha mãe me ajuda, Deus me ajuda, que eu não aguento mais o sofrimento. Ele se abriu para o resgate. E uns bons espíritos de uma colônia espiritual foram até onde ele estava e o resgataram e levaram para essa colônia e o trataram. E o André Luiz adorou tanto que ele viu lá, ficou tão assim maravilhado, que ele teve uma missão de trabalhar com o Chico Xavier e ele trouxe principalmente os livros da série Nosso Lar. Tá? São livros que, dos vários livros que eu li, essa série foi aquela que eu mais aprendi. Aprendi bastante com essa série.
começando no nosso lar, os mensageiros, missionários da luz, tá? Obreiros da vida eterna, entre o céu e a terra, sexo e destino, e um que vocês vão utilizar, quem ficar para o curso de mediunidade, espero que todos, vão usar no nosso curso de mediunidade, nos domínios da mediunidade, tá ok? Então, olha, eu já estou no item 3 e nós temos 26 itens. Vou acelerar. A evolução se dá através do esforço próprio, cada um colhendo os resultados das próprias experiências, assim formando a sua personalidade. Então, a gente evolui quando a gente tem que se esforçar. Não é o espírito, né, que vai fazer com que a gente se esforce. Mas, às vezes, ele vem o contrário, vem aquele espírito obsessor, ele vem, estraga o seu dia, estraga o seu mês, estraga o seu ano, é um obsessor, e você sofre tanto, procura ajuda, às vezes, do centro, e começa a aprender coisas, né? Então, ele é um obsessor, mas, no fundo, no final das coisas, ele vai acabar fazendo bem para você, porque ele vai ser tratado aqui, né? E o assistido também é tratado. E podem me interromper a hora que vocês quiserem, né? A gente evolui em sabedoria e amor. E isso ocorre através de múltiplas encarnações. Tá? Temos o livre-arbítrio para tomar as nossas decisões e somos responsáveis por elas. Vocês concordam com isso daí, do livre-arbítrio? Tá? Então, as decisões, não adianta. Mas eu estava bêbado quando eu tomei aquela decisão. Você tomou a decisão de beber, cara. Tá? É o seu livre-arbítrio. Não adianta. Tem as pessoas que têm uma falha de achar na culpa nos outros. Minha vida infeliz por tua causa, por causa de fulano. Não, gente. Nós não temos que procurar causa fora de nós. As causas, normalmente, estão dentro de nós. Tá? Então, procure-a. Procure. O que eu posso fazer para mudar, para melhorar? Se acertamos ou erramos, a responsabilidade é nossa. A toda ação que nós fazemos corresponde a uma determinada reação. Toda ação. A reação pode ser imediata, pode ser em outra época desta nossa vida, ou a reação pode estar em outra encarnação. Né? Mas a toda ação corresponde a uma reação. Essa é a diferença, né, com a lei física. A lei de ação e reação, também chamada de causa e efeito, ela representa a justiça de Deus. Então, é uma coisa automática. Eu faço bem, eu recebo bem. Eu faço mal, o universo vai conspirar contra mim. É Deus que castiga. Tá? Nos livros ainda de Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, em muitas lições, ainda se fala de castigo, ainda se fala de culpa, ainda se fala que eu estou pagando as minhas dívidas. Mas hoje nós estamos usando uma linguagem mais apropriada. É lógico, eu faço mal para uma pessoa, eu estou em dívida com essa pessoa. Sabe? Eu estou em dívida com ela. Eu vou ter que reparar. Se eu roubo de uma pessoa, roubo, vai chegar uma hora que eu vou me arrepender. Tá? Não necessariamente nessa encarnação. Pode ser em outra encarnação. Eu roubei de uma pessoa por causa disso, o filho dela passou fome, morreu, não sei o quê. E depois eu fico sabendo, depois que eu desencarno, vem um arrependimento tremendo
E eu quero reparar aquele mal que eu fiz. Porque enquanto eu não reparar, eu não me liberto do mal que eu fiz. Então, o Espiritismo, a lição do Espiritismo é de amor, amor, amor. Sabe? Às vezes a gente não entende, não consegue entender. Como é que eu vou amar uma pessoa que me fez mal? Tudo bem, é difícil isso daí, mas eu não enquanto eu odiá-la, esse ódio vai estar dentro de mim. Essa vibração do ódio vai estar dentro de mim. E isso vai me deixar doente. São vibrações do ódio, da raiva. São vibrações tão pesadas que desestabilizam todo o nosso ser, o nosso metabolismo, as energias, nossos fluidos internos. Nós perdemos a nossa imunidade, nós ficamos doentes mais rapidamente. E são diversas as doenças que a gente chama como doenças psicossomáticas. Não são psíquicas, tá? Ai, ele imagina essas doenças. São doenças causadas pela nossa mente, sabe? Nossa mente e nosso ser, nosso sentimento, criam emoções tão deletérias para a gente. Não é fácil, às vezes numa encarnação nós conseguimos fazer um pouquinho, mas se tivermos consciência disso, tá? Nós vamos usar o nosso livre-arbítrio com o bem. Dá para conversar muito sobre esse tema, viu? Muito. Mas eu vou privilegiar um pouquinho os assuntos da aula aí, mas fora daqui eu também fico à disposição para a gente conversar a respeito. Isso aí faz parte da pedagogia divina. Quem é pedagogo aqui? Você? Não existe o céu e o inferno, não existe céu, não existe inferno, ele está dentro de nós. Mas existem regiões na Terra tão ruins quanto o inferno, e tão maravilhosas quanto o paraíso. Né? A mesma coisa é no mundo espiritual, nós falamos isso na aula passada. Pois Deus é bom e não nos castiga para a eternidade. Então não existe um castigo divino que vai colocar. Já falei, quem é a pior pessoa que vocês acham que vem na cabeça de vocês, que já encarnou na Terra? Hitler, né? Se não é a pior, como uma das piores pessoas. Ele vai ficar eternamente no inferno? Não. Porque o Hitler também foi uma centelha divina. Só que ele foi para um lado totalmente errado. Pelo seu livre-arbítrio, seu orgulho, tá? Sua vaidade, até egoísmo. Mas ele, sei lá quantos séculos para frente, ele vai ter oportunidades para tentar se refazer e vai ter muito trabalho na frente dele. Mas ele vai evoluir, com certeza. E, instintivamente, nós, pelo menos aqui, e se você está ouvindo e vendo essa gravação, sinal que você está com interesse, instintivamente, nós já temos uma noção dentro de nós o que é bom e o que é ruim. Sabe? Não precisa falar. Jesus nos trouxe uma série de lições. A própria sociedade também estabelece, né, as suas normas, tudo. Tá? Então, esse conceito do que é bom ou não, nós temos. Então, dentro desse conceito, nós tomamos as nossas decisões. É bom roubar? Lógico que não. Acho que para todos. Bater no outro? É bom xingar? É bom ser violento com seu filho? É bom ser violento com alguém? É bom isso. Você passar a sua raiva para uma outra pessoa, usando a força.
Os homens mais fortes que abusam dos seres mais fracos, principalmente casos de feminicídio, tá? Para quem pratica isso, ele acha que é normal. Mas uma pessoa que já está com uma certa consciência, sabe que isso não é bom. Então, se ele faz isso, ele vai assumir um erro com consciência, sabe? Que é muito mais grave. Tá? Jesus veio aqui na Terra há 2000 anos para trazer as lições de amor e respeito para que pudéssemos aplicá-las no nosso dia a dia. Então, ele é o nosso guia moral. Tudo bem por aí? Tudo bem? Tudo bem aí na arquibancada? Eu tenho que olhar aqui para ver vocês, né? Então, tá bom. O Júnior, Magali, nossa, vocês estão quietinhos, nem ouvi a voz de vocês. Vou fazer uma pergunta, então, uma afirmação para você escutar. Você tem que ser instigado, né? Fala. Lei de Talião. Tem tudo a ver com ação e reação? Não. Não? Era segundo antigamente, né? Moisés, o dente, olho por olho, dente por dente. Ele, naquela época, em função daquele grupo que ele estava liderando, mais de 40 mil pessoas no deserto, ele teve que estabelecer algumas leis, assim, muito rígidas, tá? Então, essa lei de justiça, ela não faz justiça com a lei do amor, né? Tanto é que veio Jesus trazer para nós a lei do amor. Então, a lei de Talião é uma lei de vingança. Ok? É uma lei de vingança. Que naquela época se aplicava. Se alguém, por exemplo, fazia alguma coisa, algum abuso contra a mulher do outro, ele ia sofrer na pele a mesma coisa. Mas isso era um castigo. A lei de causa e efeito, nós estamos falando, é uma lei aplicada com amor. E praticamente, com algumas exceções, ela é automaticamente aplicada por nós mesmos. Então, são duas coisas bem diferentes, tá? Obrigado por perguntar. Mas o homem, muitas vezes, ainda decide com base na ideia de que a vida é curta e precisamos aproveitá-la ao máximo. Então, grande parte dos habitantes deste planeta, nós temos que aproveitar a vida, gente. A vida é uma só, não é isso? Cara, se a vida é uma só, eu estou perdendo meu tempo aqui. Eu podia estar com a minha esposa, aproveitando mais, filme, curtindo. Apesar que eu venho aqui por prazer também, né? Principalmente. Então, os homens, em determinados níveis da evolução, ainda os seus chakras, eu vou falar puramente de chakras inferiores, são aqueles mais ativos. Eles estão mais ligados às sensações, ao prazer. Tá? O egocentrismo é o sentimento que faz com que as pessoas satisfaçam o seu prazer. Um cara que fuma, por exemplo, e não liga se tem alguma pessoa do lado, ele fuma, ele está buscando o prazer dele, a despeito de que outra pessoa que não fuma pode ter que respirar aquele ar. Então, é uma atitude egocêntrica. Né? O egocentrismo é um dos sentimentos que nós temos que observar. Aquela mamãe que vai pegar o filho na escola, desculpa se alguns de vocês fazem isso, mas em vez de parar o carro, vai a pé, ou então espera na fila,
Ah, eu não tenho tempo para isso, porque eu trabalho o dia inteiro, então eu tenho que fazer janta, eu tenho não sei o que, sempre tem uma desculpa. Mas aí vai lá na fila dupla. E a pessoa que está atrás é prejudicada, buzina, você não está nem aí. Por quê? Porque você está se preocupando por você mesmo. Isso é manifestação do egocentrismo. É normal isso? Para algumas pessoas, acham que é normal. Ah, a lei de Gerson, né, que é, coitado, ele sofreu muito com isso. Mas acho que eu vou cuidar, vou levar vantagem naquilo que eu posso. Chega uma hora que nós não pensamos, não devemos mais pensar assim. Né? O poder, a riqueza, a ambição, prazer sensual, prazeres materiais em geral, a ganância, a satisfação pessoal, a superioridade de uns sobre os outros, que está ligado ao orgulho. O orgulho é um sentimento que uma das características pode ser essa, o cara se acha o bom. Então, ele ainda rebaixa o outro, ofende o outro, humilha o outro. Tá? Então, isso aí, eu tô aproveitando algumas frases para falar de alguns assuntos que eu vou repetir mais tarde, quando a gente conversar sobre reforma íntima. Tá? Falar sobre egocentrismo, sobre orgulho, inveja, ciúme, etc. Tá? A competição, né? Num determinado nível, nós temos a competição. A gente compete para quê? Para mostrar quem é o melhor. Para quem chegar em primeiro, vai ganhar a medalha, vai ganhar o prêmio. Mas no mundo mais evoluído, em vez de competição, o que é? Qual é o termo? Cooperação. Cooperação. Tá? A gente vai se dar as mãos numa corrida, vai ficar meio sem graça esse negócio. Né? A gente vai se dar mais na vida, vai ser assim. É o tal do ganha-ganha. Na competição é o ganha-perde. Muito ensinado aí nas empresas. Né? O ganha-perde acaba virando perde-perde, todo mundo perde. O ganha-ganha, eu ganho menos, mas eu ganho com certeza. E o meu amigo também ganha. E se eu ganho e ele perde, ele vai ficar chateado comigo, vocês com raiva. Vai me passar uma rasteira. Olha as coisas como são. Tá? Mas a vida continua. Depois desta vida, teremos outras oportunidades e já vivemos muitas outras no passado. Então, a vida continua. A vida não acaba, gente. Então, a gente deve se preparar, viver cada momento. Né? Cada momento é importante na nossa vida. E esse momento a gente pode aprender, pode ajudar, e ser feliz, sabe? Cooperar, fazer um monte de coisa legal. Mas sempre teremos outras oportunidades. Mas Deus nos educa através das novas oportunidades que temos de reparar os erros cometidos e refazer o caminho com novas decisões. Então, sempre nós vamos ter uma chance de reparar o mal que fizemos. Então, é besteira você, agora, nossa, eu não sabia disso. Ai, porque, sabe o chicote, aquele chicote que o pessoal usa para se chicotear as costas assim? Ai, eu não sabia, ai, eu sou muito culpado, eu sou muito ruim. Ou a pessoa aprende a lidar com os filhos pequenos depois que está velho. Ou depois que os seus filhos já são adultos. E os filhos falam alguma coisa e você se recorda. Ai, meu Deus, como eu fui errado. Como eu eduquei mal meus filhos. Para com isso. Porque o passado, ele passou. Então, se você aprendeu coisas novas, exemplifique.
tá? Fale para outras pessoas. Olha, eu não apliquei isso porque eu não sabia. Hoje eu sei. Sabe? Eu tenho 3 filhos. A minha primeira foi aquela que ainda pegou um pai um pouco mais rígido. Eu vou pôr a culpa nos meus pais, lógico. Né? Da educação que eu tive. Eu tenho que culpar alguém, né? Brincadeira. E depois, o segundo e o terceiro, nossa, já estava com muita experiência. Apesar que, graças a Deus, isso não deve ter sido nenhum problema para a minha primeira, né? Porque ela é super equilibrada, graças a Deus. Mas eu não vou ficar me culpando. Aquilo passou naquela época, né? A gente não faz nada por mal. Né? Então, olha, passado é só olhar como se fosse um retrovisor, tá? Olhar de vez em quando, para a gente não dar uma trombada. A lei é muito simples de ser entendida. Isso aí está no livro. Esse que eu mencionei do Entender do Espírito. Se plantarmos o bem, a gente vai colher o bem. Tá? Se plantarmos o mal, colheremos o mal. Só que tem o seguinte, você vai sempre colher o que você plantou. Tá? Se a gente está fazendo algumas coisas erradas, vai dar errado no futuro. Eu vou colher aquilo lá. Isso está dentro dessa lei, dessa causa e efeito. Todo efeito tem uma causa anterior. Se o efeito é bom, aquela causa anterior foi boa. Se eu estou vivendo um momento ruim na minha vida, existe uma causa anterior. Pode ser nessa vida, pode ser nessa vida. Mas se não for dessa vida, que você não lembra ou não tem ideia, pode ser na outra vida. Tá? Mas sempre tem uma causa. Nós falamos também, acho que foi na aula passada, sobre as provas. O espírito passa, muitas vezes, por algumas provações. Não é castigo. Para nós mesmos e para a espiritualidade, que nós estamos preparados para a gente subir mais um degrau e assumir uma responsabilidade maior. Tá? Então, muitas vezes, as nossas dificuldades são provas, então aí não está ligado ao passado. A causa qual é? Aprendizado. Né? A causa dessa prova é o aprendizado. A gente precisa aprender, então vai passar por uma provinha, como temos na escola. Né? Posso falar uma coisa? Vocês querem que eu passe uma cópia para vocês disso? Não. Pode ser? Eu acho que não. Bom, né? Posso falar uma coisa? Fala. A Débora quer falar alguma coisa. Preparem-se, porque ela é o meu karma, às vezes. Não. Um momentinho. Karma, gente, não tem nada a ver com espiritismo. É coisa boa. Não, não é coisa boa. Eu sou. Karma é uma palavra oriental, tá? A gente usa karma quando assim, eu fiz alguma coisa ruim no passado e agora eu tenho que aguentar, mas... Tudo isso não tem a ver com vibração. Por exemplo, se você tem boas ações, pensa no próximo, fala com as pessoas com jeito, etc., a tua vibração não é uma. E espíritos melhores estão te influenciando. Uhum. Se você rouba, mata, reclama, a tua vibração não baixa, você tem contato e interferência de espíritos ruins, e aí as coisas vão dando errado. Isso. Não é isso. Fazer o bem é saber o espírito bom. Isso. A vibração é uma consequência, né, dos nossos sentimentos.
Se você tem bons sentimentos, a tua vibração se eleva. Se teus sentimentos não são bons, a sua vibração cai. Se a vibração cai, a sintonia com os espíritos que têm esse mesmo padrão vibratório, né? Se a tua vibração está boa, você vai atrair bons espíritos. Tá? Eu só dando um exemplo, por exemplo, lá na pousada, desde a hora que você faz a reserva, é uma pessoa que reclama, que, sabe, a pessoa negativa, acontece várias coisas erradas com essa pessoa. É impressionante. Você já vê, ó, eu até falo às vezes, esse hóspede vai dar problema. E dá problema sei lá, na temperatura da água do quarto dele. Aí acontece tudo com ele, porque acho que a vibração dele é ruim, aí vai do espírito para... Às vezes tem que fazer uma manutenção na pousada também, né? Mas não é. É que a mãe dela tem uma pousada, viu? Não, tô falando. Já aproveita quando eu for pagar. Não tô falando não. Mas é muito louco isso. A gente começa a falar mal, ficar ruim, as coisas começam a ficar piores. Até justificando as nossas reclamações. Sei. Não é? Às vezes a pessoa ela Realmente atrai. Aí atrai. Aí que ela fala, tá vendo? Às vezes não é uma coisa tão imediata, mas pode. Então, a gente é livre, né, para plantar o que quiser. A reação nem sempre se dá na mesma encarnação. Já comentei. A dor de hoje pode ser o reflexo de um erro cometido em outra encarnação, ou na mesma. E se erramos muito, Deus permite que sejamos reeducados aos poucos. Então, tem pessoas que erram muito. Se ela for reencarnar para pegar uma expiação, né? Tão difícil quanto todo o mal que ele fez, ele não vai suportar. Então, existe esse tipo, assim, de negociação. Eu posso pagar isso em etapas? Por isso que eu falo para vocês, ninguém tem uma prova maior do que pode suportar. Não há desculpas para um gesto de loucura. Ao longo da vida, temos muitas oportunidades de fazer o bem ou o mal, pois nos ligamos a muitas pessoas. Algumas delas já estavam pré-definidas de fazerem parte da nossa vida por alguma razão. Através desses contatos, nós aprendemos, né? Às vezes, um filho é difícil, mas você, tendo um conhecimento e um pouco de habilidade nessa área da educação das crianças. E aí eu já li muita coisa que eu cheguei à conclusão que eu não tinha essa habilidade, minha esposa também não. Nós, marinheiros de primeira viagem, né? Mas às vezes a gente acaba piorando a relação. Mas se ele está vivendo conosco, eu falo filho, pode ser marido, pode ser namorado, pai, mãe. Nós temos que tentar levar para um bom lado essa relação. Mas o próprio Emmanuel, acho que no livro Vida e Sexo, é um livrelinho, acho que é esse, Vida e Sexo, eu já falei outra vez aqui, esqueci de ver. Ele fala, às vezes tem relacionamentos que é melhor separar do que continuar e ter alguma tragédia, né? Certo? Às vezes é melhor, uma decisão e separa. Isso o próprio Emmanuel. Eu não estou achando uma saída. Então, gente, melhor tá, né? E aí põe aquela, como é que chama? A pulseirinha aqui, né? Né? Tornozeleira, né? E faz assim, ó, menos de 500 metros, vai preso. Ou presa. Exercitamos a paciência
Amor e firmeza. O amor e firmeza. Essa é coisa inspirada aí que a Débora recebeu, né? Exercitamos a paciência, a compreensão, a aceitação, mas muitas vezes não conseguimos executar o que havia sido programado por nós mesmos. Entendeu? Às vezes a gente não consegue, você faz o possível. Fazer o quê? Mudamos então de caminho e haverá uma reprogramação do trajeto. Mas ninguém vai evoluir se você tiver uma pessoa ainda que você precisa. Não é que você vai ser um espírito de luz que vai falar assim, mas tem um carinha lá embaixo que eu não quero ver na minha frente. Não faz sentido, né? Então, para você crescer e evoluir, todos, né, vão ter que estar reunidos nessa família maior que nós formamos. A lei de ação e reação ensina que somos herdeiros de nós mesmos. Quer ser feliz amanhã? Foi amanhã? Faça bem hoje. Nós somos nossos herdeiros. Mas a próxima reencarnação vai demorar, e eu nem acredito muito nela. Paciência, se você quiser. Ninguém é obrigado, né? Tá? Mas hoje nós temos argumentos fortes sobre a reencarnação, sobre a justiça de Deus, etc. Nem toda dor significa que estamos pagando os erros do passado. Então, lembrem-se disso. Ela fala assim, eu estou com a minha dor de cabeça, o que será que eu fiz no passado? Gente, você vai pegar uma gripe, você vai pegar a Covid, ou pegou. Né? O que pode ter acontecido é que você ficou super estressado, a sua imunidade caiu, e por causa daquele estresse, você pegou uma doença. Nós temos um monte de bactérias e vírus em nós. Né? Algumas são boas. E elas estão lá esperando uma fragilidade nossa. Não podemos dar moleza para eles. Então, manter o corpo e o espírito em equilíbrio. Espíritos que se revoltam, revolta, sabe? Isso aqui acho que eu revisei hoje. E não compreendem ou aceitam a dor que passam e sofrem muito. Então, a dor, ela vem para todo mundo. Todos nós vamos passar momentos de dificuldade e dor. Tem jeito, todos nós. Pelas diversas relações que nós temos, e problema de saúde, dinheiro, etc. Todos nós. Para o sofrimento, ele é opcional, gente. Você pode sofrer muito. Se você não aceita que isso aconteceu com você, e tem gente que não engole certas coisas, tá? Vai sofrer e vai ficar doente. E tem doenças muito graves. Tem muitas doenças que estão lá programadas no nosso DNA. Uma delas é o próprio câncer. Tem uma certa programação em todos nós. Mas nem todas as pessoas pegam. E, às vezes, dependendo do jeito da pessoa, você pode ter um problema, não necessariamente um câncer, mas você pode ter outras doenças, do intestino, por exemplo. Pessoas que têm muita raiva, né? Pode ter uma disfunção aí no gastro. E pode até, no caso, ter um câncer. Então, a melhor coisa, a prevenção maior que nós temos é ter uma vida saudável, assim, do ponto de vista
de espiritualidade, tá? A vida. Tentar ser mais feliz, mais leve. Viver a vida plenamente. Para quem não viu, eu acho que tem um filme, deve estar aberto, no meu canal no YouTube, que fala sobre a vida plena. Alguém já viu? Lembram disso? Tem um que é a evolução do homem animal ao homem espiritual, tá? E vida plena. Ah, mas olha, vocês têm que assistir lá, e eu não vou ganhar nada com isso, mas pelo menos satisfaz a minha vaidade. Você põe lá no joinha. Joinha. Esse que você não fez, né? Joinha. Tá bom. Foi tudo joinha, né? Já pode assistir. Eu fiquei com meu neto, um dos meus netos, e minha netinha foram lá em casa, e hoje essas crianças, né, de 6 anos, 7, já têm um celular para o joguinho, e aquele celular estava no nome da minha filha. Aí eu peguei o celular, olha que sacanagem. Aí eu entrei no meu canal e falei, puxa vida, ela não curtiu. Então, eu curti por ela, né? E ainda fiz um belo de um comentário. Ai, se ela for assistir isso daqui... Ah, mas eu falei para ela, eu fui honesto. Espíritos que se revoltam e não compreendem o aceitador, que passam no movimento, sofrem muito. Acumulam mais erros a serem reparados. Preparar um erro cometido é se educar para o bem. Tá? Sofrimento com revolta é agravante para a reeducação. Entendendo a lógica divina, aprenderemos que a prática do bem, da caridade, do amor ao próximo é que nos ajudará no processo de evolução espiritual. Acho que nesse capítulo estava a lei das reencarnações, e o que mais? O que mais? 5. Deus não castiga, ele educa, tá certo, tá? A evolução do espírito. Na próxima aula, nós vamos falar da evolução da alma, a mônada. Então, eu vou falar alguma coisa parecida com essa, o homem animal e espiritual. Depois, na aula 7, nós vamos ter uma aula também que eu acho muito importante, que é a reforma íntima e conceitos de vícios, defeitos e virtudes. Depois, na aula 8, 17 de outubro, teremos uma aula que vamos falar do perispírito. Então, a aula toda sobre o perispírito. Que eu acho que há alguma confusão na cabeça de muita gente sobre o perispírito, né? Vamos ver se a gente consegue passar. Perguntas. Esse programa você passou para nós, eu perdi. Esse programa eu passei para vocês? 2 vezes. Hã? Hoje, inclusive. Não, o programa da escola. Aula 1, aula 2, aula 3. Porque você não viu. Não, eu passei... 2023, mas tá certo. Alessandra, você quer entrar no grupo dos alunos? Eu quero sim. Tá Quero bom. sim. E eu posso mandar para você o material que eu já mandei para eles? Pode, claro, com certeza. Sim. Você não vai me xingar depois? Não, imagina, eu quero mesmo é ler e me inteirar tudo aí. O que eu falei para eles também sobre livros, que é importante ler o Livro dos Espíritos, tá? E o Evangelho segundo o Espiritismo, utilizar com frequência também. Você tem, amigo? Tenho. O meu tá todo velhinho, assim,
porque eu leio, mas tenho. Tem uma livraria que você pode comprar aqui com preços bem baratos e tem também para emprestar, viu? Tá, mas eu tenho o evangelho, sim. Inclusive, eu fiz o evangelho ontem, tá bom. Mais alguma pergunta que vocês tenham? Fabiana, alguma coisa? Tá Eu tudo nunca bem? tenho durante a aula, mas aí depois eu mando por mensagem, se eu lembrar. Eu não escutei. No momento, não, mas depois eu fico pensando, e aí sempre surge alguma coisa, eu mando no... Vocês podem mandar no próprio grupo, porque pode ser do interesse das outras pessoas. Posso colocar você também no grupo, Wagner? Acho que eu vou precisar depois do seu WhatsApp, que eu não tenho. Tá? Então, gente, alguma pergunta? Bárbara? Tudo bem? Estão encaixando as coisas? As pedrinhas estão encaixando assim? Tá? Parece um filme de ficção, né? Mas não é, não. Mais algum comentário? Wagner, faz uma pergunta. Ficção parece... Não, absorvendo alguma coisa aí. Você já assistiu quase todas as palestras. Já. Porque você tem, assim, intuitivamente, você já tem muito conhecimento, né? Uma perguntinha? Não. Bia, tudo bem? Você está aprendendo? Você está revendo? Tem alguma coisa nova? Edson, Tudo bem? Tudo certo. Edson, Vamos falar, família. ficção parece, quando a gente chega nos livros do André Luiz, que ele começa a falar do aerobus, começa a falar dos ministérios, começa a falar do dinheiro lá deles, que é hora bônus, aí parece ficção. Nessa parte parece ficção, parece filme. Quando eu li esse livro também, isso me chamou muito a atenção, sabe? Hoje eu vejo isso com uma certa naturalidade. Embora esse aerobus, até hoje, mas me faz um sentido no aspecto físico. Aí nós temos um físico também. Sabe que lá, por exemplo, no Japão, na China, né? E também na Europa, nós temos muitos trens hoje que eles não tocam nos trilhos. De imã, Eles ficam como que na superfície por causa de um super eletromagnetismo que tem ali. Mas o aerobus não era assim. O aerobus, ele voava. Hoje nós estamos tendo carros que estão voando, mas é com ventilador, né? Com hélice, assim, vertical, tipo de drones. Mas a gente acho que vai chegar lá quando compreendemos melhor a gravidade, tá? Que ninguém sabe ainda como é que funciona a gravidade. Isso talvez seja uma das grandes incógnitas aí, que estão chegando cada vez mais. Então, nós vamos para o nosso encerramento. Tendo dúvidas, pode ser. Então,